Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né, e onde nós estaremos estudando a lição de número 45, onde o tema vai falar sobre a importância da transição numa terra de resistência, né, e seus colaboradores ou aqueles que colaboram, né, ou aqueles que estavam ali para colaborar. E o autor sempre dá um enfoque aqui sobre a questão, né, lá das Minas Gerais, mas eu quero enfocar aqui no texto de Neemias e de Esdras, lá no Neemias a partir do capítulo 1 e Esdras a partir do capítulo 4, né, onde a história que nós já conhecemos, eu quero crer que você já tenha lido a respeito, né, a respeito de Neemias, a respeito de Esdras, mas mais especificamente aqui sobre o incômodo que Neemias estava tendo. Ele não estava na sua terra, estava ali num local distante, pós-exílio, muitos já tinham voltado, mas ele estava ali, mas ardia no seu coração o desejo de ajudar o seu povo, a sua nação. E ele indaga de alguns que estavam lá, que vieram de lá, né, após o exílio, ele pergunta: como é que estão nossos irmãos, os judeus, como é que eles estão lá em Jerusalém? Então eles reportam para ele: olha, eles estão no estado lastimável. A cidade está destruída, os muros foram derrubados, o templo está em ruínas, e realmente eles estão vivendo dias e momentos difíceis. E Neemias se compadece do seu povo, né? Como é natural, né? Se as pessoas que são próximas da gente, se elas estão passando alguma dificuldade, alguma necessidade, né, tem que arder no nosso coração o desejo de querer ajudá-las, de querer realmente fazer alguma coisa em prol para que elas melhorem a sua condição de vida. E não foi diferente assim com Neemias. E mais importante, nós vemos o mover e a ação de Deus no coração daquele rei, que ele não era um servo de Deus, ele não adorava o Senhor, mas o mover que Deus faz, né, quando ele quer que o seu povo seja abençoado. Então moveu o coração do rei, permitiu que Neemias voltasse à sua terra, né? E até lá a própria rainha questiona quanto tempo vai demorar, né? Como é que vai ser esse tempo que ele vai passar fora? Tá? Mas aí Neemias, né, se prepara para aquele momento e o rei não só permite que ele volte, mas dá condições, dá cartas a ele para ele poder entregar aos outros governadores, os lugares onde ele vai passar, ele solicita para que ele possa também tirar madeiras da floresta real para que possa reconstruir, fazer a sua casa e reconstruir os locais que fossem necessários. Então nós vemos que quando nós precisamos reconstruir ou restaurar a nossa vida, nós precisamos pedir autorização a alguém, né? E quem é esse alguém? É o Senhor das nossas vidas, né? Lá fazendo assim um paralelo, fazendo assim uma comparação, né? Neemias não foi fazer assim de qualquer jeito. Ele pediu permissão, né? E nós devemos pedir também permissão a Deus para tudo aquilo que nós vamos fazer, para que as coisas que nós venhamos fazer, elas sejam bem estruturadas, nós não possamos fazer nada de nós mesmos, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor, né? Porque Ele que vai fazer as coisas, né? Então nós temos que colocar nas mãos do Senhor, e não foi diferente, né? Assim, Neemias já tinha colocado nas mãos de Deus, mas ele não fez a sua vontade. Ele pediu autorização porque ele estava embaixo da tutela do rei. Ele era um homem, podemos dizer assim, uma pessoa simples, né? Porque ele era um homem que servia a mesa do rei. Se fizermos comparação hoje, alguém que serviu o lanche, que serviu o cafezinho, né? Mas ele foi movido de uma compaixão muito grande pelas pessoas e pelos seus irmãos judeus, né? Porque eles estavam vivendo aquele momento difícil ali com a cidade destruída. E aqui o tema vai falar que numa terra de resistência, né, de transição e resistência. Ou seja, ele vai para aquele lugar ali para reconstruir a cidade, mas tinha aqueles ali que estavam incomodados com o que ele foi fazer, né? Então nós vemos que muitas das vezes é assim, quando nós vamos fazer alguma coisa que é para o agrado do Senhor, que é para realmente para a casa de Deus possa ser erguer, para que a casa de Deus possa crescer, incomoda muitas pessoas, né? E não foi diferente ali com Neemias, muitos estavam incomodados, né?
E você, como você pode ler lá em Esdras também, lá no capítulo 4, e vai ver que pessoas que estavam ali escrevem uma carta para o rei, dizendo, ó, rei, ó, o pessoal aqui está reconstruindo os muros da cidade, as portas, mas não é só isso não. Depois que eles tiverem com a cidade toda estruturada, o senhor não vai receber mais imposto sobre isso não. Então, eles não estavam preocupados, não era com que o rei não ia receber, mas eles estavam incomodados porque o povo de Deus, o povo de Israel estava se reorganizando. Então, muitas das vezes, assim, comigo, com você, ou nas nossas vidas, ou na nossa comunidade cristã, quando nós estamos fazendo alguma coisa em prol do reino, às vezes incomoda muitas pessoas. E às vezes eles tentam desestruturar aquilo que você está fazendo. Mas como nós vimos aqui desde o início, Neemias pediu permissão ao rei, assim como já tinha permissão de Deus para fazer aquilo, nós temos que colocar os nossos projetos, nós temos que colocar as nossas ansiedades, nós temos que colocar as nossas expectativas nas mãos de Deus. Porque com certeza surgirão aqueles que vão tentar minar aquilo que você está fazendo. Vão tentar realmente fazer com que você desista. Vai fazer com que você se desanime, né? Vão tentar criar intrigas ou coisas semelhantes. Então, nós temos que estar, a nossa visão, o nosso foco precisa estar em Deus e naquilo que você vai fazer, né? E aí a gente vai ver ao longo dessa história, né? Aqui no capítulo 1 de Neemias, né? E nós vamos ver lá no versículo 7 do capítulo 1, ele diz assim, ó, temos agido de forma perversa, a oração de Neemias, temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os estatutos e a lei que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disse o teu servo Moisés, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Então, ou seja, muitas das vezes, assim como foi com o povo de Israel, o povo judeu, eles estavam sofrendo pelos seus próprios erros, né? Então, muitas vezes, assim, às vezes nós estamos passando por momentos difíceis pelas nossas escolhas, né? Por aquilo que nós muitas vezes fazemos e nós não consultamos a Deus, queremos fazer pela nossa própria vontade. Mas é interessante também nós olharmos para dentro desse texto aqui, que ele vai falar que Neemias, ele ora, ele pede a Deus, ele fala que ele pecou, que o povo pecou, é reconhecer o erro, e Deus dá a oportunidade para que nós venhamos a restaurar aquela dificuldade, ou aquele problema, ou aquele pecado que nós viemos cometer contra ele. E não foi diferente assim com o povo de Israel, e também não é diferente conosco. E lá no versículo 11 diz assim, ó, o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Então, mostrando o seguinte, que ele era um simples copeiro, mas pela misericórdia de Deus, né? Pelo o amor de Deus, podemos dizer assim, permitiu que ele se levantasse para ajudar o seu povo. Mas é muito importante aqui, como ele falou aqui, de nós reconhecermos as nossas deficiências, reconhecermos as nossas falhas e sabemos que nós não somos autossuficientes e que também nós não podemos fazer nada sozinhos. Se você vai ler lá no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, por aí você vai ver, Neemias não fez sozinho, né? Mostra aqui que ele sai sem alguém perceber, ele corre a cidade, vê as dificuldades e vê que muitas coisas precisavam ser feitas. E aí lá você lê uma parte do livro de Esdras e uma parte do livro de Neemias, você vai ver que eles começaram a reconstruir os muros da cidade e dizia assim que em cada localidade uma pessoa ou uma família era responsável de fazer aquela reconstrução. Ou seja, ele não tomou para ele toda a responsabilidade, mas distribuiu as tarefas, né? Mostrando que o que era para ser feito era de responsabilidade de todos e era algo que ia realmente fazer a diferença na vida de todo mundo. Então, mostrando também para nós, trazendo isso para nós hoje, aquilo que Deus pode fazer na minha vida, né? Na sua vida, vai trazer uma diferença não só na minha vida, mas na vida do outro, né? E aquilo que Deus coloca na minha mão para eu fazer, para você fazer, não é para o outro fazer, né? Cada um precisa fazer uma parte, né? Que nem no outro estudo eu falei que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos um membro do corpo, né? Não importa que tipo de membro ou onde esse membro está colocado, né?
Se ele é mão, ele vai ter que ali usar para poder pegar ou não pegar alguma coisa na hora certa, né? Então vai ter a sua função. Então todos nós temos a nossa função dentro do corpo. E nós podemos, dentro desse corpo, nós podemos ajudar a reconstruir ou a construir, ajudar o outro a construir também a sua vida de adoração ao nosso Deus. Nós sabemos que a caminhada cristã não é fácil. Por quê? Porque nós vemos aqui que muitas vezes nós precisamos renunciar ao nosso eu. Podemos ver assim com o Neemias. Ele estava tranquilo lá no palácio, né? Ele não estava vivendo problema nenhum, né? Numa linguagem bem direta, o problema não era dele, o problema não é meu, né? Deixa para lá, né? Mas é algo que realmente precisa nos incomodar, né? A necessidade do outro, o problema do outro, precisa me incomodar, né? Porque se não está me incomodando, tem alguma coisa que não tá indo muito bem, né? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Aquele que diz que ama a Deus, o qual não vê, e aborrece o seu irmão que vê, a Bíblia diz, né? Não é minhas palavras, mas a palavra de Deus diz que eu ou você, então nós somos mentirosos, né? Então, a necessidade do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro precisa arder em mim, né? Então nós vemos que não foi diferente com Neemias, né? Ele não evitou esforços, né? Ele não pediu para sair do palácio só para poder, para o seu bel prazer, mas ele foi porque ele estava incomodado. Estava incomodado porque o seu povo estava passando dificuldades, né? E aí nós vamos ver lá no capítulo 2, né? Lá no versículo 8, diz assim, que seja dada também uma carta, né? E depois de tudo que aconteceu, que Neemias já tinha exposto o rei, né? Voltando, melhor, lá no versículo 6, diz assim, ó, então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a sua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da sua viagem, ele concordou em me deixar ir. Ou seja, Neemias, antes de falar com o rei, ele já tinha feito o seu planejamento, né? Então é muito importante dizendo aqui que toda vez que nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida, seja em prol do reino, seja na nossa vida pessoal, nós precisamos planejar. Porque tudo que não é planejado tem uma tendência a não dar certo ou alguma coisa não sair conforme deveria sair. Então, né, se nós planejarmos, a tendência é sair certo. Então, como é que é esse planejamento? Né, que eu falei, traga seu caminho ao Senhor, confia nele, do mais, ele fará. Então, o quê? Primeira coisa, Deus precisa estar nesse negócio. Deus precisa estar nessa questão. Se Deus não estiver à frente, a tendência já é alguma coisa que pode ser que dê errado, né? Aí depois que dá errado, ou alguma coisa não sai como nós planejamos, aí nós vamos chorar aos pés do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Era para ser assim, acabou sendo assim. Por quê? Porque nós não planejamos e não colocamos o Senhor na direção das nossas vidas, naquilo que nós vamos fazer. Então nós vemos aqui que Neemias, antes mesmo de pedir ao rei, de colocar a sua angústia, o seu desejo, o seu coração, ele já havia planejado. Ou seja, ele já tinha orado ao Senhor, já tinha colocado, já tinha pedido perdão por ele, pelo povo, e que ele tinha o desejo de fazer, né? Então aí lá no versículo, continua a dizer, e aí dizendo, eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providencie cartas aos governadores do território do oeste do Eufrates, para que me deixem passar, assim que eu possa chegar a ajudar, né? Então mostrando que na nossa trajetória a gente não pode... A humildade precisa estar dentro de nós, né? Assim como Neemias. Neemias, ele queria fazer alguma coisa, mas ele não estava se achando, né? E aí até pelo próprio modo dele de ser, o rei, né, se compadeceu dele, né? Não só permitiu que ele fosse, mas deu a ele um suporte para que ele pudesse chegar onde era preciso, passar pelos lugares que era preciso, né, com a sua comitiva, até chegar a ajudar. E aí ele vai lá no versículo 8, diz assim, que me seja dada também uma carta, né, para Asaf, o guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo
e para os muros da cidade e também para a casa que eu irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Interessante aqui, né? Então, o que diz aqui? Não foi graças ao desempenho dele, né? Ele diz assim, graça, a graça estava sobre mim, né? A benevolência do rei chegou até mim pela graça de Deus, né? Então, o que nós recebemos de Deus, como a própria palavra fala, né? Graça, né? Que é um favor que nós não merecemos, mas é quando nós reconhecemos que Deus é Senhor, que Ele está no controle, né? Que Ele vai fazer, que Ele faz mais do que nós pedimos e pensamos, mas é quando nós vivemos fazendo aquilo que Deus determina, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho que é correto, o que é certo, né? E aí o autor aqui, ele vai falar aqui no segundo tópico, né, que os governadores do Três Eufrates precisavam saber quem era aquele que estava indo com uma grande comitiva rumo a Jerusalém, portanto, eles precisavam de credenciais, né? Então, para nós acessarmos os lugares, né, onde a gente precisa acessar para pregar o Evangelho, para procurar uma porta de trabalho, né? Nós precisamos o quê? De referência. Precisamos de credenciais e boas credenciais, né? Então, muitas das vezes, num tempo não muito distante atrás, né? Nós que somos os sessentões aí, o trabalho muitas das vezes funcionava mais pela indicação, né? Do que realmente pela sua formação acadêmica, né? Eu venho aqui porque fulano me mandou, tá bem recomendado, então ele tem credenciais para poder ocupar essa função ou desempenhar aquele ou aquele outro trabalho, né? E não é diferente assim, né? Qual é a nossa credencial como cristão, né? Qual é a nossa a nossa credencial como cristão? É Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor, é o autor e consumador da nossa fé. Então as pessoas precisam ver esse Jesus em mim e em você, né? Porque para nós anunciarmos o reino, falar do reino, nós precisamos ter as credenciais. Qual é a credencial? É as pessoas saberem realmente daquilo que eu falo é aquilo que eu estou vivendo. Ela possa refletir através de mim o amor e o olhar de Jesus Cristo, né? Aí voltando para Neemias, como ele vai falar aqui, então ele recebeu essas credenciais, não só para poder passar pelos lugares onde ele precisava passar, autorização, mas também para usar da floresta real para poder reconstruir, fazer a sua casa, como ele fala aqui, fazer as portas principais, como ele fala aqui, lá a porta das ovelhas, era o lugar onde as ovelhas entravam para ser levadas para o sacrifício, né, para oferecer sacrifício em holocausto. Então, toda aquela cidade foi reconstruída. Foi graças a Neemias? Não foi graças a Deus, mas por intermédio de Neemias. Por quê? Porque ele se incomodou, se compadeceu do seu povo, né? E mostrando que nós hoje precisamos nos compadecer daqueles que precisam, né? Que têm as suas vidas destruídas, a porta da sua vida, do seu coração, né? A janela da sua alma tá despedaçada, né? Então elas precisam reconstruir. Mas como elas vão reconstruir? Alguém tem que se compadecer. Esse alguém é você, esse alguém sou eu, né? Para que essa pessoa possa realmente ter a sua vida restaurada, para que possa ter a sua vida modificada. E ele vai dizendo aqui, né, alguns detalhes que ele vai falar aqui, né? Como eu falei aqui, que ele não fez sozinho, né? Então ele vai, vou ler só um pedacinho aqui para você ter uma ideia, né? Joaíra, filho de Arumaf, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa e altos filhos de Assabanias reconstruiu o trecho ao longo adiante. Aí mais e os moradores de Zoan reconstruíram a porta do vale, e eles reconstruíram e colocaram as vigas e puseram folhas à porta no lugar, com os ferrolhos e trancas, e também reconstruíram 1000 côvados da porta até a porta do esterco. Então mostrando o seguinte, que nós no reino não podemos fazer nada sozinhos, né? Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então nós vivemos na dependência de Deus, vivemos na dependência do Espírito Santo, né? Nós precisamos então colocar nas mãos de Deus para que, e juntos como irmãos em Cristo, juntos como templo do Espírito Santo, juntos realmente como congregação da Igreja Batista do Rio Grande, nós possamos fazer alguma coisa para o reino e em prol do reino. Então não é para mim engrandecer, né? Mas cada um precisa fazer um pouco, né? Porque não pode dizer, não, a igreja precisa fazer.
Ah, que o pastor precisa fazer. Ah, porque o irmão tal que pertence a tal grupo tem que fazer, né? A responsabilidade é de todos nós, né? Neste reino. E como eu falei lá no capítulo 4, diz aqui, os inimigos lutavam contra a edificação dos muros. Né? Diz aqui, quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se e zombou dos judeus. Desculpe. Então, eles estavam incomodados. Né? Como eu falei, quando nós fazemos alguma coisa que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Espiritualmente falando, o mundo fica incomodado, muitos ficam incomodados, né? Porque você vai ajudar alguém, a pessoa vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo, né? Então aqui, aquela cidade com certeza seria uma nova cidade, com certeza foi uma nova cidade quando ela foi reconstruída, né? O templo vai ser reconstruído, quer dizer, a adoração a Deus ia voltar, né? E isso aí, aqueles que estavam longe se sentiram incomodados, né? E não foi diferente aqui, né? Com Sambalate, diz aqui, ó, então diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão fortalecer sacrifícios? Acabarão as obras num só dia? Então, quer dizer, as pessoas ainda zombam, né? Eles ainda queriam zombar, ou seja, diminuir. Está mostrando que nós não podemos entrar nesse clinche, né? E tomar a coisa como pessoal, né? Porque a palavra de Deus fala que nós não lutamos contra a carne e não é contra o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas que nós lutamos. Não é contra o ser humano, porque ele pode estar sendo usado pelo inimigo. A palavra diz que a luta é contra as potestades que estão nas religiões celestiais. Ou seja, né, o mal está cercando, né? Mas se você não estiver firme, você acaba caindo na cilada do inimigo. Nós precisamos estar fortificados em Cristo para que nós não venhamos desfalecer. Aí diz aqui, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse, mesmo que construa uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Está dizendo assim, pô, esses caras não estão com nada. E o que estão fazendo aí é uma porcaria, isso aí vai cair tudo. Quer dizer, tentando desmerecer, tentando enfraquecer, tentando assim que você dizer, poxa vida, o que eu estou fazendo realmente não vale nada, né? Então, trazendo esse paralelo para os nossos dias, né? Mostrando que nós, que você, que eu, nós somos importantes no reino. Então, o que você está fazendo, o que você está edificando, o que eu estou edificando, vai servir realmente para construir alguma coisa, edificar na vida de alguém, ou na sua própria vida, na minha própria vida. Né? Nós não podemos dar ouvido a esses que estão a esses Tobias, esses Sambalates aí, né? Dizendo que o que você está edificando, não vai servir nada, isso aí, para que adianta, rapaz? Você está aí, você se preparando, você vai aos cultos de oração, que no momento nós não estamos indo, né? Ao culto nós estamos indo, virtualmente nós estamos indo. Que adianta você está na igreja? Que adianta você estar, né? Não serve para nada, né? Serve sim, né? Quando nós edificamos, né? A Bíblia fala que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha pode vir os momentos difíceis. Quer dizer, não está dizendo que a tempestade não vai vir, não está dizendo que o vento não vem, que a chuva não vem, né? Mas dizendo que todas essas intempéries vão dar contra a sua casa. Mas ele vai falar que a sua casa não vai cair, ou seja, você vai sentir os abalos, né? Do vento, da chuva, da tempestade, mas a casa não vai cair. Mas se nós dermos ouvido, como disse aqui Tobias, tem uma raposinha vai derrubar essas pedras aí, né? Diz aquele o tolo que constrói a sua casa sobre a areia, né? Veio o vento, veio a chuva, né? E a tempestade, grande foi a sua ruína. Assim a casa vai cair. Mas realmente o que eu estou fazendo não está servindo para nada. Pronto, você já jogou por terra tudo aquilo que você estava fazendo, né? A gente precisamos confiar. O que nós fazemos é pelo Senhor e no Senhor, né? E aí continua dizendo aqui lá no capítulo 4, ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faz-me recair sobre a cabeça deles o insulto que professaram. Faz-me também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Né? Ou seja, né? Neemias não está rogando praga sobre ele, mas está dizendo assim, Senhor, toma uma providência. Né? E Deus toma providência quando nós estamos fazendo a vontade dele. Né? Não vamos pedir para que Deus destrua o nosso inimigo, né? Mas nós podemos pedir, Senhor, a minha parte aqui eu estou fazendo, né? E eu gostaria que o Senhor continuasse à frente de tudo. Eu sei que vai ter momentos difíceis, mas eu creio que o Senhor vai calar a boca do inimigo. Aí, nesse texto, né, vai lá no versículo 8 do capítulo 4, assim, todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus
e colocamos guardas para proteger dele de dia e de noite. Né? Interessante aqui, né? Dizendo aqui que nós devemos estar vigilantes de dia e de noite. Né? Mostrando que na hora que você está fazendo alguma coisa, você não pode estar desatento. Na hora que você está pregando o evangelho, na hora que você está levando a palavra, na hora que você está orando a Deus, na hora que você está fazendo o seu trabalho secular, você não pode, né? Tem que estar ali, né, com a mente voltada em Deus, mas sem realmente descuidar daquilo que você está fazendo. Né? Por quê? Porque o inimigo, como diz o nosso adversário, ele está sempre procurando aminar a nossa resistência. Então, de dia e de noite, nós devemos estar atentos. Porém, oramos ao nosso Deus e colocamos os guardas para proteger deles de dia e de noite. Ou seja, o adversário está tentando nos minar, mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar firmes para que não possamos ser derrotados. Aí na conclusão, o autor diz assim, ó, aprendemos nessa lição que numa terra de resistência precisamos ter a humildade de contar com o apoio de muitos colaboradores, então, que nós já comentamos aqui. Ter autorização ou permissão dos que estão em posição de poder. Também né? Não podemos fazer nada de nós mesmos, não podemos burlar as normas, né? Hoje nós estamos vivendo um momento aí que na cidade, né, todos precisam estar de máscara, entrar nos estabelecimentos públicos, transporte público, né? Por quê? Alguém determinou, existe uma autoridade, nós não podemos quebrar as regras, né? Não podemos, por quê? Porque nós estamos debaixo da autoridade, porque a Bíblia fala que nós estamos embaixo da autoridade de Deus, mas também estamos embaixo das autoridades que foram constituídas, estão lá porque Deus permitiu. Né? E ele aqui continua dizendo aqui, e o trabalho do povo comum, que mais que qualquer outro segmento social, sente na pele os dramas do dia a dia e seja ardente mudanças que trazem benefícios de caráter permanente e mais que isso, na maioria das vezes, tem disposição para contribuir em todo sentido, pois querem se sentir úteis, ofertar e ver a comunidade melhorar. Então, eu estou pensando, o que nós podemos fazer? Ele fala aqui da comunidade, mas do modo geral, o que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Né? Nós podemos fazer muitas coisas. Né? Primeiro, como eu falei aqui, é orar pelas pessoas, ver a necessidade do outro, suprir a necessidade do outro. Né? Não podemos ter uma vida egoísta. Tô lá tá tudo bem comigo, eu não estou com nenhum problema, então cada um que se vire. Não, né? A dor do outro tem que ser a minha dor, a necessidade do outro tem que ser a minha necessidade, né? E aqui, para finalizar, que ele diz lá no capítulo 4, no versículo 15: quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados de que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunha lança e escudos e arcos e coraça. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Né? Então, mostrando que a necessidade da vigilância. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Né? Porque o adversário tenta minar a nossa resistência, tenta fazer com que aquilo que nós precisamos fazer, ele caia por terra. Né? Mas a palavra fala, eu vou repetir aqui, né? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, que do mais ele fará. Graça e paz, que Deus nos abençoe.